Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Isabela Fernanda e na videoaula de hoje eu vou ensinar a fazer esses polvinhos, gente, ó, chaveirinho em crochê. Olha que coisa mais linda. Gente, eu sou apaixonada por esses chaveiros. Eu já fiz bastante. Eu já vendi demais. Sempre que eu faço, eu vendo muito. Eu fazia por produções. Dá para vocês utilizarem bastante aí as sobrinhas de fio que você tiver na sua casa. Esse chaveiro você pode fazer com a linha fina, dá para fazer com a linha média, dá para fazer com fio número 4, com fio número 6. O que vai diferenciar é o tamanho. Então, se eu fiz essa receita com fio fino, que eu vou passar para vocês a lista de material, você pode fazer com fio mais grosso para ele ficar maior. E é uma ótima dica aí para vocês venderem aí bastante, dar de brinde para sua cliente também. Lembrancinha, gente, de aniversário, dá para usar a criatividade e ganhar aí dinheiro usando os materiais que você tem em casa. Então, eu trouxe para vocês nesse vídeo a dica de como a dica não, gente. Na videoaula eu ensino como fazer assim, ó, o olhinho bordado com o fio e assim também, ó, o olhinho que você compra para aplicar. Então, eu trouxe essas duas formas aí para vocês, né? Vocês vão escolher o que vocês mais gostaram aí e produzir bastante. Então, é isso. Eu espero que vocês gostem dessa aula. O link das minhas redes sociais eu sempre deixo aqui abaixo, gente, na descrição do vídeo. Eu espero que vocês façam, que vocês vendam aí bastante. Me deixem aqui nos comentários se vocês gostaram, o que vocês acharam da aula. Vamos agora à lista de materiais. E se vocês quiserem saber quanto eu gastei de material, gente, para fazer ele, sem contar, do jeito que ele tá aqui, eu pesei, ó, com a argolinha, com tudo, com o enchimento e ficou com 15 gramas. Então, é super econômico para fazer, né? E a medida dele, gente, eu vou medir ele aqui para falar certinho a vocês. Olha só, gente, contando aqui, ó, dessa parte até essa, sem puxar aqui os tentáculos, ficou com 10 centímetros, ó. Vou pegar aqui a minha fita, ó. Ficou aqui 10 centímetros. Se puxar o tentáculo, ele fica até 12 centímetros, ó. Mas assim, ó, normal, fica 10 centímetros. Então, é isso. Vamos agora à lista de materiais. Bom, gente, para fazer a minha peça, eu vou utilizar essas sobrinhas aqui, ó, de fio. Você pode utilizar o fio da sua preferência. Aqui, gente, tem sobrinha do fio Anne, tem sobrinha do fio Camila Fashion. Então, ó, eu tenho várias sobrinhas aqui. Eu trabalhava muito com roupa. E também eu já fiz muito chaveiro. Gente, esse modelo de chaveiro vende muito. Vocês vão se surpreender com as vendas. Dá para fazer várias coisas com esses fios mais finos. Se você não tiver, dá para fazer também com o fio número 4. Dá para fazer com o barbante. Você pode utilizar aí o material que você tiver em casa. O que vai diferenciar vai ser o tamanho, né? Então, eu vou pegar aqui as minhas sobrinhas de fio. Para trabalhar com esse fio, você pode utilizar a agulha 1,75, mas no meu caso, eu vou utilizar a agulha, ó, 2 milímetros. Vou utilizar uma agulha de tapeçaria para fazer o arremate. Essa já tá bem velhinha, mas facilita. E para fazer também o bordado dos olhos. Para fazer o bordado do olhinho, ó, eu vou utilizar aqui a minha linha na cor preta. Se você não quiser fazer o olhinho bordado, você pode comprar aquele olhinho já pronto. Tesoura para arremate e vou utilizar também fibra siliconada, gente, para encher os meus chaveiros. Se você não quiser e você tiver as sobrinhas de barbante, você pode encher com as sobrinhas de barbante também. Eu também vou utilizar, gente, essas argolinhas aqui, ó. Eu comprei no armarinho essas argolinhas para chaveiro. O olhinho, vocês podem utilizar esse aqui, ó. Eu também comprei no armarinho. Ele é bem simples. Eu não sei qual é a medida. Acho que ele tem em média 1,5 cm. Mas aí você pode comprar o tamanho de sua preferência. Tem uns que são menores. Ó. Comprei aqui esse parzinho de olhinho. Bom, gente, para gravar aqui a videoaula, eu peguei esse fio aqui, que ele é um pouquinho mais grosso, porque eu acredito que vai ficar mais fácil para vocês visualizarem. Então, para trabalhar com ele, esse aqui é o fio Charme
Para trabalhar com ele, eu vou usar a agulha, ó, 2,5 milímetros. Então, se você tiver sobrinhas aí desse fio também, você vai conseguir fazer essa peça. Então, eu vou vir aqui, ó, vou fazer o meu círculo mágico, seguro aqui o meu fio e dou a minha laçada, ó. Segurei aqui, vou vir aqui dentro, vou puxar e vou fazer uma correntinha. Essa correntinha, ela não vai contar como um ponto baixo. Eu vou vir aqui dentro desse intervalo, ó, e vou fazer um ponto baixo. Venho no mesmo intervalo, faço mais um ponto baixo. Novamente, no mesmo intervalo, um ponto baixo. Vou fazer aqui um total de 8 pontos baixos. Então, eu fiz 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixos. Finalizei aqui meu 8 ponto baixo. Vou vir aqui, ó, pegando esse fio, vou puxar ele pra fechar esse meu círculo mágico, ó. Então, eu venho aqui e puxo bem pra fechar. Agora, fechei o meu círculo mágico, vou vir aqui, ó, nesse primeiro ponto baixo que a gente fez e vou prender aqui, ó, venho aqui no primeiro ponto baixo e prendo com ponto baixíssimo. Então, aqui eu fiquei com um total de 8 pontos baixos. Faço novamente uma correntinha, que não vai contar como ponto baixo, venho aqui no mesmo intervalo e faço mais 2 pontos baixos. Venho no próximo ponto e faço 2 pontos baixos novamente. Venho no próximo e vou fazendo agora 2 pontos baixos para cada ponto de base, até chegar no final, ficando aí com um total de 16 pontos baixos. Vai ficando assim. Fiz aqui, gente, ó, 16 pontos baixos. Chegando aqui no final, eu vou vir aqui, ó, nesse primeiro ponto baixo e vou prender com um ponto baixíssimo. Então, eu fiquei com 16 pontos. Faço uma correntinha, que não vai contar como ponto baixo, venho aqui no mesmo intervalo e faço 2 pontos baixos aqui, nesse mesmo pontinho de base. Venho no ponto seguinte e faço um ponto alto apenas. No próximo, eu faço 2 pontos... Ponto alto não, gente, ponto baixo. Faço 2 pontos baixos. No próximo, um ponto baixo apenas. E vou seguir fazendo assim até chegar no final. Em um ponto, a gente faz um ponto baixo e no próximo, a gente faz um aumento, 2 pontos baixos no mesmo ponto. Nessa volta, a gente vai ficar com um total de 24 pontos baixos. Fui fazendo aqui, gente, ó, a minha sequência de pontos baixos. Cheguei aqui no final, vou vir aqui nesse primeiro ponto baixo e vou prender com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou iniciar a minha volta de número 4. Faço uma correntinha que não vai contar como ponto baixo, venho aqui no próximo ponto, no mesmo ponto, gente. E faço 2 pontos baixos aqui, nesse mesmo ponto de base. Venho aqui, ó, no ponto seguinte, um ponto baixo. Venho no próximo, um ponto baixo. E agora, aqui no terceiro ponto, eu vou fazer 2 pontos baixos nesse mesmo ponto de base. No próximo, um ponto baixo. No próximo, ó, outro ponto baixo. E no terceiro ponto, a gente faz 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Então, eu vou seguir fazendo essa repetição por toda a volta, ficando com um total de 32 pontos baixos. Finalizei aqui os meus pontos baixos, fiquei com um total de 32. Agora, eu venho aqui nesse ponto baixo e vou prender o meu fio, fazendo um ponto baixíssimo.
Finalizei a minha volta de número 4. Vou iniciar agora a minha volta de número 5. Então, eu faço uma correntinha que não vai dar altura de um ponto baixo, venho aqui no mesmo ponto. E agora, eu vou fazer um ponto baixo apenas. Venho no ponto seguinte, faço um ponto baixo. Nessa volta, eu não vou fazer aumento, eu vou seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, até chegar no final, ficando novamente com um total de 32 pontos baixos. Bom, gente, fiz aqui, ó, um ponto baixo para cada ponto de base, chegando aqui no final, eu prendi com um ponto baixíssimo. Então, aqui eu fiz uma carreira sem aumento e sem diminuição, apenas ponto baixo sobre ponto baixo. A gente trabalhou aqui um total de 4 carreiras fazendo aumentos. Agora, a gente fez uma carreira sem aumento. Eu preciso ter um total de 7 carreiras sem aumento, fazendo um ponto para cada ponto de base. Então, eu fiz aqui uma, vou fazer mais 6. A gente tem que ter um total, ó, contando com as carreiras com aumento, né? A gente vai fazer até ter um total de 11 carreiras. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5... Vou fazer até ter um total de 11 carreiras, né? As próximas carreiras, como eu falei pra vocês, não terá aumento, ó. Faço uma correntinha que não vai contar como ponto baixo, venho aqui e faço um ponto baixo. E vou seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Então, eu vou adiantar aqui o meu trabalho até ter um total de 11 carreiras, contando aqui com as carreiras de aumento. Se vocês não quiserem contar, vocês vão contar assim: 4 carreiras a gente fez com aumento e 7 carreiras a gente vai fazer sem aumento e sem diminuição. Bom, gente, finalizei aqui, fiz as minhas 11 voltas. Ó, vou contar aqui com vocês, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 carreiras de ponto baixo, né? Sendo que 7 carreiras foram sem aumento. E a parte da emenda, gente, olha como fica. Fica bem feitinha. Agora, eu vou fazer a minha volta de número 12. Eu vou fazer uma correntinha, né? Que não vai contar como um ponto baixo. Venho aqui no mesmo ponto e faço um ponto baixo. Venho no mesmo ponto e faço agora... Não, gente, desculpa. Fiz aqui um ponto baixo. Agora, eu venho no ponto seguinte e vou fazer mais um ponto baixo, ó. Fiquei agora com um total de 2 pontos baixos. No terceiro, a gente vai fazer uma diminuição. Então, aqui eu pego essa laçadinha, ó, do ponto, venho aqui, pego essa outra laçadinha, vou puxar... E faço um ponto baixo. Esse tipo de diminuição, gente, ó, fica bem fechadinho. Então, venho aqui no próximo ponto, faço um, no próximo, outro ponto baixo. Você pode fazer a diminuição da forma tradicional, que é pegar esse ponto aqui, ó, pega no outro e puxa todos eles juntos. Mas eu gosto de fazer ela desse jeito que eu mostrei pra vocês, ó. Aqui tá as duas laçadas, eu venho nessa laçadinha da frente, ó. Pegando aqui essa laçada, venho no próximo, pego também essa laçadinha da frente, ó. Puxo junto e faço um ponto baixo. Então, aqui eu vou seguir fazendo 2 pontos baixos e uma diminuição. Vou fazer assim... até chegar no final. Então, gente, chegando aqui no final, ó, eu vou vir aqui nesse primeiro ponto baixo que a gente fez e vou fechar aqui prendendo com um ponto baixíssimo. Vou laçar e agora eu vou fazer mais uma carreira sem aumento, só ponto baixo sobre ponto baixo, ó. Então, venho aqui no mesmo ponto, faço um ponto baixo, ó. Venho no próximo, um ponto baixo. Vou fazer aqui, a gente vai ficar com um total de 24 pontos baixos. Fiz aqui, gente, os meus 24 pontos baixos, vou vir aqui e vou prender com um ponto baixíssimo. Então, eu fiz uma carreira sem aumento e sem diminuição.
Finalizei, agora eu vou fazer uma corrente que não vai contar como ponto baixo, venho aqui no mesmo ponto e faço um ponto baixo. Agora, no ponto seguinte, eu vou fazer uma diminuição, ó. Então, eu venho aqui, pegando essa laçadinha e essa, e fecho aqui, ó, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo apenas. No próximo, eu faço uma diminuição, ó. Pego uma laçada desse ponto, uma laçadinha aqui, ó, do ponto seguinte, e faço um ponto baixo. Um ponto baixo sozinho e uma diminuição, fazendo assim até chegar no final. Finalizei aqui, toda a minha volta tá ficando assim. E nessa carreira, a gente ficou com um total de 16 pontos baixos. Agora, ó, prendi com um ponto baixíssimo, uma corrente, venho aqui no mesmo ponto e faço um ponto baixo. Venho no próximo ponto, um ponto baixo. Vou seguir fazendo agora um ponto baixo para cada ponto de base, ficando com um total de 16 pontos baixos. Finalizei aqui, gente, fiquei com um total de 15 voltas. Fiz a minha carreira aqui, ó, um ponto para cada ponto de base. Se você pode fazer mais uma carreira com ponto baixo sobre ponto baixo. Então, aqui, eu vou começar a fazer agora os tentáculos do meu polvinho. Eu vou fazer aqui, ó, uma, duas, três, vou fazer um total de 25 correntinhas. Bom, gente, fiz aqui as minhas 25 correntinhas. Agora, eu vou vir aqui, ó, eu pulo um e no segundo ponto de base, eu vou fazer aqui um ponto baixo. Venho no mesmo ponto e faço mais, oi, filha, 2 pontos baixos. Então, eu fiz aqui 3 pontos baixos para o mesmo ponto de base. Venho na próxima correntinha e faço 3 pontos baixos no mesmo pontinho de base. Então, agora, gente, nesse cordão de corrente que a gente fez, a gente vai trabalhando 3 pontos baixos para cada ponto de base até chegar no final. Bom, gente, finalizei aqui, ó. Vocês vão perceber que vai ficar enrolando. É assim mesmo, para dar o efeito lindo aqui nos tentáculos do nosso polvinho. Então, para cada correntinha, eu fiz 3 pontos baixos. Nessa última correntinha aqui, ó, eu vou fazer um ponto baixo apenas. Agora, eu venho aqui na base, ó, eu pulo esse ponto, venho no próximo, vou prender aqui com um ponto baixo. Subo uma, duas, três, faço agora 25 correntinhas novamente. Fiz as minhas 25 correntinhas, pulo essa correntinha, venho na próxima e faço 3 pontos baixos no mesmo pontinho de base. Então, aqui, gente, a gente vai seguir fazendo essa mesma repetição, ó. Venho na próxima corrente e faço 3 pontos baixos novamente. Então, aqui, ó, para cada correntinha de base, a gente segue fazendo 3 pontos baixos. Quando chegar aqui na base, a gente pula um ponto, vem no próximo, prende com um ponto baixo e segue fazendo assim essa repetição por toda a nossa volta. Vou fazendo aqui as minhas correntinhas, né, os meus tentáculos, os tentáculos aqui do polvinho e volto pra gente dar sequência. Se você não quiser pular um ponto e no mesmo ponto, você pode ir para ele ficar com mais tentáculos, né? Mas eu gosto de pulo essa corrente, venho no próximo e prendo com um ponto baixo, igual eu fiz aqui, ó. Então, eu vou adiantar o meu trabalho, porque é a mesma repetição e volto pra gente dar sequência. Bom, gente, finalizei aqui, ó, toda a parte dos tentáculos do meu polvinho. Gente, já vai ficando um charme. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Cheguei no final, vou desmanchar aqui pra finalizar junto com vocês. Eu fiz, ó, os meus pontos baixos, né? Em cada ponto, em cada correntinha eu fiz 3 pontos baixos, que é pra ele ficar assim, ó, todo enrolado.
Agora, eu cheguei aqui no final, eu pulo um ponto, venho nesse ponto aqui, ó, que foi onde eu comecei, e vou prender com um ponto baixíssimo agora. Vou laçar, e aqui eu cortei o meu fio. Eu cortei ele, gente, ó, deixando um pedaço grande, que é pra fazer a costura aqui da parte de baixo do nosso povinho, ó. A gente vai botar o enchimento e depois a gente vai fazer a tampinha aqui, ó, pra fechar. Então, aqui, ele tá dessa forma, ó. Vocês vão pegar, tá aqui, ó, os tentáculos que a gente vinha fazendo, né? Eles estão assim, todos bem bagunçadinhos. Você vai vir aqui, ó, e vai enrolando eles pra ficar todos eles bem certinho. Por isso que a gente vai fazendo 3 pontos em cada ponto, ó, pra ele ficar assim. Aí ele vai ficando bem enroladinho, ó, bem certinho. Vocês vão fazendo isso com todos eles. Pra ficar bem arrumadinho. Fazendo isso, gente, em todos os tentáculos aqui do polvinho. Isabela, eu quero fazer esse tentáculo maior. Você pode colocar a quantidade de pontos que você desejar. Eu fiz com 25, você pode fazer com 30, gente, pra ficar maior. Com 40, vai depender aí da sua preferência, ó. Então, aqui, a gente enrola pra ele ficar bem arrumadinho, bem bonitinho, pra começar a fazer a tampinha, ó. A parte de trás, ó, essa parte aqui, que é a parte que eu comecei e que eu finalizava a carreira, ó, fica bem feitinho também, gente, a parte da emenda, ó. Nem parece tanto que é a emenda. E aí, você pode fazer da seguinte forma. Você pode fazer o olhinho do polvinho bordado, que ficaria igual a esse aqui, ó. Ou você pode fazer ele colado. Eu vou dar essas duas opções para vocês, que é colar aqui o olhinho. Quem não gosta, gente, de fazer o bordado, colando o olhinho assim, ó, fica bem mais fácil e ele também fica muito lindinho, ó. Então, eu vou mostrar para vocês, para colar o olhinho, eu uso a cola de silicone. Vocês podem usar a marca da sua preferência. E aí, você posiciona, você vai observar onde tá a parte da emenda. No caso, a minha emenda, ela tá justamente aqui, ó. Onde eu coloquei, ó. A minha emenda, ela tá aqui. Se a parte da emenda tá aqui, vocês vão aqui na parte da frente para colocar o olhinho, para o olhinho não ficar em cima da emenda. E cola. Mas, Isabela, e para mim fazer ele bordado? Se você for fazer o olhinho colado, aí você vem aqui, pega a sua manta acrílica, ó, e você enche o seu polvinho, se você for fazer com o olhinho colado. Se você não for fazer o olhinho colado, você só vai encher depois que você fizer o bordado dos olhos, gente, ó. Aqui tá o meu fio. Então, você enche aí. Quando você vai enchendo, você vai apertando aqui, ó, pra modelar. Vou colocar um pouquinho mais aqui, pra ele ficar bem cheinho, ó. Ficou assim. Com a linha Charme, ele fica um pouquinho maior, gente. Olha a diferença. Então, se você quiser fazer em outros tamanhos, você não precisa mudar a receita. Você muda a espessura do fio. Enchi aqui o meu polvinho. Agora, para fazer a tampinha, que eu vou fazer a costura aqui, eu já fiz ela, ó. Eu comecei fazendo da mesma forma que eu comecei aqui o polvinho. Então, eu fiz 8 pontos baixos, prendi, e nessa segunda volta eu fiz 16 pontos baixos, que foi 2 pontos baixos para cada ponto de base. Cortei o meu fio. Agora, eu fiquei com essas duas pontinhas, ó. Eu vou vir aqui e vou amarrar elas. Mas, Isabela, só amarrando assim vai ficar feio, gente, vai ficar embutido, nem vai dar pra ver. Então, eu vou vir aqui, ó, e vou dar 2 nozinhos. Vocês, quando começarem a fazer esses polvinhos, vocês vão ficar viciadas. Gente, é muito bom de fazer. A gente consegue fazer aí, utilizando todos os restinhos de fio, de linha que tiver em casa. Então, aqui, ó, já fiz a tampinha, né, aqui do polvinho, ó. Eu venho aqui e posiciono. Isabela, mas tá sobrando aqui do lado. Quando a gente for fazendo a costura, ele vai fechar certinho, gente.
Para isso, eu vou pegar aqui a minha agulha de tapeçaria. Ela já tá bem velhinha, mas serve muito, gente. Peguei a agulha de tapeçaria, ó, coloquei aqui o meu fio. Agora, esse fio que a gente deixou ele aqui maior, ó, a gente vai fazer a costura dessa tampinha aqui, ó, com o restante do polvinho. Então, eu vou vir aqui. Então, gente, aqui, ó, você posiciona, esse nozinho ele vai ficar pra dentro, nem vai dar pra ver. Eu seguro aqui essa parte dos tentáculos, que é pra não ficar atrapalhando na hora da costura. E a costura, gente, é bem fácil, ó. Eu venho aqui entre o tentáculo, passo a minha agulha pegando aqui, ó, o da frente, que é essa parte que a gente vai emendar, ó. É bem simples essa parte da costura também, ó. Vim aqui, eu vou vir no mesmo ponto, só esse primeiro que eu passo 2 vezes, que é pra ele segurar bem, ó. Ó. Venho aqui agora, não precisa contar ponto, gente. Eu venho nesse ponto aqui, ó, que é do tentáculo, e passo aqui nesse ponto da frente, ó. Eu tenho que segurar eles aqui pra não ficar acontecendo isso, ó. Então, agora, passei aqui nesse ponto, venho no ponto do meio, pegando o ponto aqui da frente e faço novamente a minha costura. Eu vou fazendo assim, dando a volta em toda essa parte, ó. Peguei aqui, venho no ponto da frente e vou fazendo assim, gente. A costura bem simples, vocês vão fazendo aí de acordo com o que vocês desejarem. Eu vou vir aqui, ó, fazendo toda essa parte e volto. Então, gente, ó, fui fazendo aqui a minha costura bem simples. Chegou aqui no final, eu passo aqui, ó, mais uma vez, dando um nozinho aqui no meu fio, ó. Agora, eu pego esse fio e passo ele aqui entre alguns pontos para esconder essa ponta, ó. Vou vir aqui e corto o meu fio. Vou modelar aqui novamente, ó. E fica assim. Você pode puxar aqui um pouquinho esses tentáculos que eles esticam, gente, ó. Esqueci de arrumar esse aqui. Ele estica um pouco. Então, você vai, arruma, dá uma puxadinha neles, ó. Ficou assim. Lembrando que se você for fazer o seu olhinho bordado, você só pode fazer o enchimento, né? Só vai colocar o enchimento e colocar essa tampinha depois que fizer o bordado. Eu vou fazer um agora bordado com vocês. Então, aqui, ó, aqui tá a parte da minha emenda, eu vou deixar ela aqui pra trás. Vou vir aqui e vou colar esse meu olhinho. Você não precisa contar, eu coloco aqui e vejo uma altura que fique boa, gente, ó. Pra mim, essa altura tá ótima. E entre um olhinho e outro, eu deixei um ponto, ó. Vou deixar aqui um ponto, vou posicionar aqui e colar. Vou contar aqui pra ver quantos, ó. 1, 2, 3, 4, a partir da 5ª carreira. Fica perfeito, gente, ó. Vai ficar assim. Então, eu vou colar aqui esses olhinhos. Vou deixar ele aqui separado pra me mostrar a vocês aqui, ó. Eu vou pegar esse. Já que ele é branco, vai ficar melhor pra gente fazer a parte da costura. Então, pra fazer o bordado, pra ele ficar assim, ó, igual a esses aqui que eu fiz, eu vou pegar a minha linha na cor preta, eu vou cortar aqui, ó, um pedaço dessa linha. Você pode fazer aí as 2 opções, gente, porque... E tem o tamanho de olhinho maior, tem o tamanho de olhinho menor. Você pode fazer aí várias opções pra ter opções para suas clientes, né? Então, aqui, ó. Peraí. Então, aqui eu coloquei o meu fio preto. Cheguei aqui na ponta, eu fiz um nozinho. Vou pegar aqui o meu polvinho, ó, que ele já tá todo prontinho. Venho aqui, ó, nessa parte de dentro, eu coloco o meu dedo aqui só pra ajeitar e pra ficar mais fácil o bordado, ó.
Então, aqui a parte da emenda tá aqui atrás. Eu coloco ela pra trás e vou começar a bordar essa parte aqui da frente, gente, ó. O que é que eu faço? Eu venho aqui por dentro, ó, e coloco a minha agulha. Eu conto 5 também, 5 carreiras, ó. 1, 2, 3, 4, e aqui a quinta carreira. Então, eu venho aqui, ó, nesse ponto e coloco a minha agulha. Vou segurar aqui pra ficar mais fácil, como eu falei pra vocês. O bordado, a princípio, a gente pode achar que é difícil, mas depois que vocês fizerem uns 2 polvinhos desse com esse bordado, vocês vão ver que é bem fácil. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Eu não vou vir nesse ponto aqui de baixo, gente. Eu vou vir nesse ponto aqui do lado, ó, pra ele ficar assim, atravessado, digamos assim, né? Então, eu não venho nesse ponto, eu venho nesse, coloco a minha agulha. Eu vou deixar a minha agulha nessa posição. Aí, aqui, eu conto 1, 2 pontos, ó. Venho no terceiro ponto, pra minha agulha já sair aqui no terceiro, ó. Ficou assim. Agora, eu não venho nesse ponto aqui de cima, eu venho nesse ponto aqui do lado, coloco minha agulha e ela vai sair bem aqui, ó. Nesse ponto onde eu comecei, ó. Bem aqui. É assim que eu vou fazendo meus bordados, ó. Tá assim, né? Agora, eu venho aqui. Vou colocar a minha agulha nessa posição aqui, ó. Eu conto 1, 2. E no segundo ponto, ó, eu vou vir aqui e vou passar. Eu já vou levando ela para o lugar que eu quero que o meu ponto comece e termine, ó. Então, aqui já ficou um bordado de um olhinho. Isabela, eu quero que esse olhinho fique menor. Ao invés de pular aqui 2 e ir no terceiro, você vai no segundo. Ó, pra ficar menor o olhinho, pra ficar igual eu fiz esse aqui, ó. Fiz menor. Pausei aqui, gente. Ó, eu desmanchei, ao invés de pegar no terceiro ponto, como eu mostrei pra vocês, eu peguei aqui no segundo e fiz aquela mesma sequência. Vou fazer esse aqui com vocês, pra vocês verem bem certinho também, pra não restar nenhuma dúvida. Então, aqui, ó, você vê aí também, se você quiser pular mais pontos, você pode pular. Eu vim aqui, pulei 2 pontos. Agora, aqui, eu não pego nesse ponto de baixo, eu venho nesse ponto aqui ao lado, ó. Coloco a minha agulha. Então, eu coloco a minha agulha aqui, agora eu pulo 2, pulo um ponto, venho no segundo, ó. E boto a minha agulha nessa posição aqui, ó. Vocês estão vendo? No segundo ponto. Colocando essa agulha, ó, já fez esse bordado e tá saindo aqui. Agora, eu não venho... Acho que tá dando pra vocês entenderem bem certinho. Eu não venho nesse ponto aqui de cima, eu venho nesse ponto aqui do lado, ó. Coloco a minha agulha pegando e ela já vai sair aqui, ó. Colocar nessa posição, ó. Venho aqui. Daqui, a minha agulha daqui, eu vou fazer agora o bordado da boca. Então, eu venho aqui, ó, tiro como base essa parte. Vou vir bem aqui nesse ponto, ó. Então, eu conto uma, na segunda carreira aqui, ó, eu venho nesse ponto e trago a minha agulha nessa posição. Então, aqui, ó, já formou o bordado do meu olho. Eu venho aqui, dou uma arrumadinha e olha que lindinha, gente. Agora, pra fazer o bordado da boca, é do mesmo jeito. Eu nunca venho nesse ponto aqui de baixo, ó. Peraí que tá desfocando. Eu não venho no ponto aqui de baixo, eu venho no ponto aqui ao lado. Agora, aqui na boca, ó, eu vou pular 1, 2 e vou vir no terceiro, pra ficar um pouco maior do que o olho, ó. Trago a minha agulha nessa posição. Aqui também, ó, eu venho no ponto aqui ao lado, não é nesse em cima, venho ao lado. E vou trazer a minha agulha aqui, ó. E agora, eu finalizo aqui o bordado da boca. A minha agulha agora, eu vou trazer ela pra cá, ó, pra sair aqui embaixo.
Vocês vêm aqui, como eu sempre falo, a gente tem que sempre dar uma arrumadinha aqui, ó, no ponto. E fica assim. Depois que a gente fizer, botar o enchimento, aí a gente ajeita ainda um pouquinho mais. Então, gente, agora a gente vai fazer o arremate desse fio. Isabela, eu acho que tá torto. Quando a gente for botando, a gente dá uma ajeitadinha. Mas aí você pode contar os pontos fazendo da sua forma. Esse olho você não quer fazer desse jeito, você pode fazer só o tracinho também, gente. Eu fazer ele nesse outro formato. Pra fazer o arremate aqui, ó, dessa linha, eu venho aqui nessa parte de dentro, ó. Em qualquer um desses pontos, tá desfocando. Venho aqui pegando só essa laçadinha de dentro, pra não aparecer lá do outro lado, ó. Então, eu pego aqui, essas duas laçadinhas, passo o meu fio e depois eu passo aqui por dentro, ó. Pra fazer um nozinho. Eu faço isso 2 vezes. Ó, venho aqui. Pra não sair aqui, ó. Pegue só o ponto aqui de dentro, só o ponto de trás. Ó. E passo aqui por dentro. Agora eu venho e não corto esse fio tão rente, ó. Deixa esse pedaço aqui. E coloco ele aqui pra dentro. Vou pegar a minha fibra siliconada, ó. Ou então, se você não tiver a fibra e tiver aí restinho de barbante, gente, ó. Vocês vão usar pra fazer enchimento aí dos chaveiros que vocês vão vender bastante. Então, eu venho aqui, ó, e coloco o enchimento. Faço aquele mesmo processo que a gente fez nesse aqui, ó. Colocou o enchimento, vocês vão vir aqui, pegar a tampinha, ó, e fazer aquela costura. Fiz aqui, gente, a colagem, ó, do meu olho com a minha cola de silicone. Fica assim. Pra colocar esse chaveirinho aqui, ó, esse chaveirinho aqui, eles vêm, ó, com essa abertura. Vocês estão vendo? Eu pego o alicate, abro ela e coloco bem aqui. Você pode colocar aqui no meio ou no ponto aqui do lado, pegando no ponto e depois eu fecho. Pra ficar assim, ó, igual tá esse. Esse aqui eu coloquei pegando no meio. Esse aqui eu já coloquei pegando do lado, ó. Então, esse é o resultado. Eu vou colocar aqui minha argolinha depois. Esse é o resultado, você pode fazer aí das duas formas, ó. Tanto ele assim, se você não quiser fazer só o olhinho, quiser fazer a boca bordada, você pode fazer, mas eu acho esses modelos muito lindinhos, gente. As minhas clientes, elas amam. Tem umas que preferem assim, bordado, e outras preferem com o olhinho. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, que vocês façam, que vocês vendam bastante. Deus abençoe a sua vida, as suas vendas. Um grande beijo e até o próximo vídeo.